Fala, guardião, tudo bem? Na lição passada foi um pouquinho mais longo, nessa a gente vai ser um pouquinho mais curto, que nós vamos explorar agora a, a vida secreta de Jesus, sua devoção e vida de oração, que era o relacionamento que ele tinha com Deus. E como isso impacta até mesmo na nossa identidade, como vimos na lição passada, no treinamento 1. Hoje estamos com o treinamento 2 na página 40 da apostila de vocês, escrito A Vida Secreta de Jesus. Reservem um espaço, um canto da casa de vocês que não distraia, para nós nos concentrarmos aqui na leitura da palavra. Sempre que eu citar um versículo, eu peço até para vocês pararem o vídeo, lerem o versículo com calma, vendo palavra por palavra. Eventualmente vocês podem ter alguma dúvida para tirar com o pai, a mãe de vocês, mas tentem parar o vídeo para que vocês não fiquem naquela pressa, que o vídeo é corrido, de só acompanharem o versículo pelo vídeo, tá? Então parem, leiam a Bíblia, leiam os versículos próximos, se concentrem na palavra, que isso é muito importante para vocês. E de preferência, na verdade, é até instrução aqui da apostila, decorem o versículo que está marcado com hashtag para memorizar aqui da apostila, que é o versículo que vocês vão levar dentro de vocês, na memória de vocês, no momento da dificuldade. Isso é muito importante. Quando a gente decora um versículo, quando a gente está passando uma dificuldade, alguma coisa que precise de orientação divina, mas não tem a Bíblia por perto, o Espírito Santo vem e nos lembra daquele trecho, daquela palavra que nós decoramos lá no passado. Mesmo depois, quando vocês forem adultos, vocês vão se lembrar de coisas que vocês decoraram quando eram guardiões. Isso é muito importante. Lembra que eu vou falar uma letra também no final, para vocês formarem um acróstico no final das 6 lições desse terceiro bimestre. Nós vimos essa história aqui do rei de Boni, do príncipe Boni, que perguntaram se o fim da jornada estava próximo, que o príncipe fala como nem as crianças, nem o povo de Mítis ainda não entenderam de que se tratava o reino de Parden. Boni fala que a conquista de Parden não será como as crianças de Vitá imaginam, porque muitas pensavam que haveria guerra, que haveria conquista física, violenta, mas Boni, aqui nessa história que a gente sabe que essa história faz alusão ao reino de Deus e ao ministério de Jesus, ensina que, na verdade, as coisas aconteceriam de maneira pacífica, com uma revolução interna. Não sei se vocês já ouviram falar, que muitas pessoas falam no sentido da palavra revolução. Há quem pregue que o mundo, para se tornar um lugar melhor, precisa passar por revoluções. Se vocês não conhecem muito o sentido da palavra revolução, depois da lição, pesquisem no Google, anotem aí no canto, joguem na internet o significado da palavra revolução. O que significa revolução no sentido cristão, de mudança, de vida, de perspectiva? Significa uma mudança interna. Foi o que Jesus passou como mensagem para os discípulos na Bíblia, no Novo Testamento. Abram em Mateus 14, 23, que diz assim: nós bem sabemos que a vida de Jesus não é apenas um ato simbólico, não foi apenas algo simbólico de que ele deveria morrer e ressuscitar para nos salvar, mas sabemos que a vida dele também nos ensina muito sobre como devemos fazer também em nossa própria vida. Por exemplo, Jesus não veio simplesmente para morrer e ressuscitar, mas ele veio também, é claro que isso foi o ato mais importante, mas ele veio também para viver como nós deveríamos viver. Então a vida dele nos ensina não só a morte e a ressurreição, mas como ele agiu durante a vida dele. E nessa vida, ele fez algumas coisas muito interessantes que nos demonstram como devemos agir. Ali em Mateus 14, 23, por exemplo, a Bíblia diz que, tendo despedido a multidão, Jesus subiu sozinho ao monte para orar, e ao anoitecer ele estava ali sozinho. Jesus fazia isso muito. Ele sempre ia por um canto. A Bíblia fala em monte, porque era a tradição naquela época você ir para um lugar isolado, um lugar que
não tinha muitas distrações para você se conectar com Deus. Até hoje há pessoas que fazem isso, sobem em montes para orar. Mas não necessariamente você precisa fazer isso. Você não precisa ir numa montanha para orar. Você pode fazer no quarto. Por isso eu até peço para vocês irem para um lugar silencioso da casa de vocês. É como se fosse um monte de vocês. Tipo, tô indo para o monte, eu tô indo para o quartinho ali onde eu oro, tenho um relacionamento com Deus. E em Lucas 6,12 ele diz também que num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Nós sabemos que Jesus era Deus em forma de homem, mas nem por isso ele deixava de se relacionar com Deus Pai por meio da oração. Mesmo ele sendo um com Deus, ele tinha esse hábito constante, muito provavelmente registrado na Bíblia, porque tem coisas que Jesus fez que a gente não tem escrito, né? Não tem registro. Mas isso ficou registrado provavelmente porque os discípulos queriam chamar a atenção de como deveríamos proceder, de sempre termos esse hábito constante de nos relacionarmos com Deus. Por quê? Porque, como a gente já viu nas apostilas passadas, o relacionamento com Deus provoca intimidade e a intimidade faz com que fiquemos parecidos com aquilo com o qual nos relacionamos. Quando você conversa muito com um colega, você vai ficando parecido com aquele colega. Começa a falar igual aquele colega, começa a ser... Até se for uma companhia ruim, por exemplo, alguém que fala besteira, você vai começar a falar besteira também por influência daquela pessoa com quem você conversa muito. Então, esse é o objetivo da vida de intimidade da gente com Deus por meio da oração. É nos tornarmos mais parecidos com Deus, até para termos participação na sua natureza divina, como a gente viu na lição passada. Participar da natureza divina é ser mais parecido com Ele, e a gente só se torna mais parecido com Ele quando a gente tem relacionamento com Ele, e a gente só tem relacionamento com Ele por meio da oração, da leitura da palavra e também por meio do amor com o próximo. Vamos analisar os versículos juntos, e aí vem a pergunta. Olhando para a vida de Jesus, como eu e você podemos ter intimidade com Deus? Já dei a dica aí, spoiler. O que Jesus fez, o que Jesus faz para ter seu tempo de oração? Ele ia para um monte, ele ia para um lugar reservado, um lugar silencioso, longe dos agitos da vida, do mundo. Então, vamos sempre, eu quero que vocês continuem a leitura aqui do treinamento, mas vamos sempre reservar esse tempo com Deus para sermos mais parecidos com Ele e firmarmos a nossa identidade conforme o caráter de Cristo. Beleza? A letra de hoje é R. Letra R de relacionamento. Lembra que depois tem que ficar anotando essa letra que lá no final vai ter o acróstico, beleza? Peço que vocês orem em casa, peçam que Deus aplique isso, essa verdade na vida de vocês. E até a próxima. Valeu, pessoal.